Como a hipnoterapia chegou na sua vida, Alexandre? E como foi esse momento, parece que tão difícil que você teve? Como foi falado lá no início, né? Isso. A questão de você ter tido ansiedade, depressão ao extremo, isso mesmo? Como te ajudou, então, a superar tudo isso, a hipnoterapia? Eu venho de uma família, né, bem humilde, bem pobre, e eu acho que como a grande maioria das pessoas... Que cidade que é? Eu sou natural de Taubaté. Taubaté, né? Legal. Aqui pertinho. E tive muitos problemas na infância, presenciando sempre pai e mãe discutindo. Sim. Eu acho que não é um privilégio meu, né? Muitas pessoas que vão se identificar com essa história. A questão financeira, muito difícil. Então, aquela preocupação, né? O tempo todo do como vai ser o futuro. E passei muito, por isso que eu falei que hoje esse programa aqui vai virar chave. Que se você acompanhar esse começo, vai entender o que causou tudo isso. Fui criado pela avó, e naquela fase ali também um sentimento de rejeição. Mas por que eu não estou com a mãe? Aí o pai e mãe separa e vai enchendo ali aqueles que nós chamamos de ECI. Evento causador inicial, a primeira vez que acontece. Esse aí. Depois vem o ECS, evento causador subsequente. Os outros problemas que nós todos temos. Então, explicando a minha história, você já vai se colocando nela, você que está aí do outro lado. Aí veio separação, brigas, dificuldades financeiras, muito racismo, porque antigamente nos falava do bullying, né? Sim. Não era tão como é hoje. Sim. Então, ali foi a minha autoestima cada vez menor, né? Baixa autoestima. Cada vez mais inseguro. Também eu era o aluno mais pobre da sala. Tudo isso foi acumulando e, por outro lado, criando um ser que estava sendo forjado naquela dificuldade e uma necessidade muito grande de ser bem visto, de vencer. Ah, mas isso é positivo? Calma. Só que essa insegurança, esse medo, essa necessidade me colocou numa situação de desespero. Sim. Eu comecei a agir desde cedo, trabalhando. A minha história profissional, estava falando com você aqui nos bastidores. Comecei com 9 anos, na feira, minha avó me forçando a ir trabalhar, porque tinha que trabalhar. E aí eu perdi muito a minha infância dessa forma, por isso que não é legal amadurecer antes do tempo. Sim. Né? Aí já é uma polêmica, tudo, né? Já é uma polêmica aí que a gente vai dizer as consequências disso. Para resumir ao máximo, porque se eu for contar toda a minha história de vida aqui, em 1 hora a gente não conta. Quando eu conto isso no palco, Marquinhos, as pessoas falam assim, Alexandre, você tem quantos anos? 200? Vou resumir aqui, vou dar uma acelerada. Comecei com... Um dos sonhos era ser locutor de rádio. Você comentou ali nos bastidores, Meu pai foi locutor de rádio. Falou que trabalhou na Globo, você falou, chegou a fazer locução na Rede Globo. Que legal. E aquilo dentro de mim é uma vontade grande, mas também para ser importante. Porque locutor de rádio era importante. Não era tanto só o sonho, era querer ser importante, porque eu via a maneira que as pessoas tratavam meu pai. Entendi. Ah, então, tá, eu sou preto, tinha um determinado eu respeito, sou pobre, né? mas se eu for locutor, as pessoas vão me respeitar. Aí, com 16 anos, me tornei locutor da Rádio Metropolitana FM. Com 19, eu sempre ouvi também, quem mora fora do país é importante. Com 19 anos, fui morar no Japão, morei 2 anos no Japão. Que legal. Tô resumindo o máximo. Voltei de lá, comecei a empreender, comecei numa empresa... Eu prestava serviço para a LG Electronics, que a sede era em Taubaté, né, até esses dias. E lá foi dando certo. Aquele desespero, mas na verdade eu era movido por 2 questões. O medo da pobreza, o medo de não ter dinheiro, a escassez. Por você ter tido essa dificuldade. Por ter isso na infância. E a outra questão, a necessidade de ser importante. Para você ter uma ideia, eu vim fazer curso de piloto de helicóptero. Fiz por 1 ano o teórico. E para provar, você queria provar para você mesmo, para alguém, para o pai, para o pessoal? Principalmente para os família, outros. Para os outros. Principalmente. Imagina, agora eu sou piloto de helicóptero. Gastei maior grana, fiz aqui no Campo de Marte, voava aqui em São Paulo. Mas tudo focado no quê? Em ser importante e o medo. E o medo da pobreza, da dificuldade. Cara, foi legal. Em 2008 veio a primeira falência, porque todo o caos externo começa internamente. Sim. Com 26 anos eu ganhei muita grana, prestava serviço para a LG, praticamente ali foi quase o meu primeiro R$1 milhão aos 26 anos. Que legal, Só hein? que daí o que acontece? 26 anos? Com 26. Eu cheguei do Japão com 21 anos. E aí o que acontece? Uma pessoa que tem uma mente ansiosa, muito medo, se tornou o medo de perder. O medo de perder o que já conquistou. E o medo de falir, o medo de quebrar. E como todo caos externo começa internamente, quando eu vi, já
Pium. Já 2008, naquela crise do Bush, já. aquela crise mundial que teve, eu fali a primeira vez. Entrei num outro negócio, começo a crescer. Lá em cima no topo, e novamente, outra falência. Só que essa foi pior, em 2013. 2013. E aí o que acontece, Marquinho? Imagina você que está ouvindo, uma pessoa que tem muita necessidade de aprovação, ouviu a avó dizendo a vida toda que o homem não pode errar, não pode falir. Tem que ser o provedor. Tem que ser isso. Eu não aguentei a pressão. A mesma falência que me fez, a mesma ansiedade que me fez falir, me fez acontecer algo pior que existe, que é a falência mental. Naquele momento, eu falei, eu não vou suportar ninguém me ver como um falido, como alguém que fracassou. E aí eu tentei o suicídio. Quantos anos você tinha? 2013, me ajuda aí, gente. 45 menos 11, ajuda aí, 35, 34 anos, aproximadamente. Rapaz. Aí naquele momento... Chegou você não tinha, mas você não conseguia pensar mais em nada. O ansioso, ele transforma uma lagartixa em crocodilo, ele amplia o problema, porque ele ele se vê tão pequeno, e quem via de fora achava, o cara é seguro. Ele acha o problema gigantesco, muito maior do que ele é. E o pior era o medo do julgamento, o que vão falar de mim? Nossa. Eu quebrei, eu fali. E não é a primeira vez, já foi de novo. E naquele momento me socorreram lá, chegou uma pessoa a tempo que estava Você tentou suicídio? Sim. Tentou mesmo? Fui para uma árvore com uma corda e tudo mais. Rapaz. E quando me tiraram ali, que eu achei que aquilo era o ponto final na minha história de vida, ali era apenas uma vírgula. Porque dali começa a minha vida de uma maneira que eu nunca vivi. Que legal. Porque me levaram pro psicólogo. Papai do céu dando pela mais uma primeira oportunidade vez, ali para você, né? Ali eu fui entendendo a minha missão, né? Fui para um psicólogo, o psicólogo já desesperou na mesma hora, mandou pro psiquiatra, remédio tarja preta. Ixi. Eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Então pode ser que agora, nesse momento, muitos ouvindo não saibam que tem o que é ansiedade. Ele acha, eu achava, que é uma coisa isso normal. Daí era aquela preocupação excessiva, o medo do julgamento, tudo isso me levando para um buraco. E já era indícios. Já era ansiedade, que está vindo desde lá. Que foi aquele momento do suicídio, foi o ECF. Evento causador final. Foi a hora que já não comportava mais. Cabia e mais naquele momento... Estava transbordando ali. Eu fiquei com medo dos efeitos colaterais dos remédios, me vi numa situação complicada. Eu falei, eu tenho que achar um método para mudar isso. Foi quando começa a minha busca. De buscar algo realmente que eu pudesse ser livre, me libertar. E eu fui chegando até a hipnoterapia. Só que não foi esse processo como é agora que eu pratico, que é bem mais rápido. Então foi assim que eu me tornei hipnoterapeuta. Bacana, sensacional, hein? Que história, hein? De vida, de exemplo, né? Você vê que chegou no limite do limite, porque a pessoa chegar no ponto do suicídio é porque ele não vê mais, né? É como se ele não tivesse mais enxergando uma saída, né? Às vezes eu ouvi uma coisa muito interessante, falar, mas a esperança é... todo ser humano, a última coisa que morre é a esperança. Mas um suicida, ele não tem mais esperança. Não, tem também, porque ele acha que fazendo aquilo ali ele vai resolver o problema, então ele tem uma esperança, então... É bem por aí. Incrível, hoje, né? Já ajudei centenas de pessoas a se transformar e, entre elas, muitos. Com o mesmo problema? Vários. De criança, pessoa que tentou a primeira vez aos 10 anos, pessoa que chega no meu consultório 10 anos? Com marca no pescoço. Está aqui a minha esposa, que também é hipnoterapeuta, né? Qual que é o nome dela? Manda um abraço para nós aí. Adílis Gama, hipnoterapeuta, que atendeu até criança esses dias também lá, o filho de um casal que eu atendi. E eu vivia dentro também, antes que alguém julgue, Marquinhos. Sim. É falta de Deus, é falta disso. Gente, eu você vivia sempre foi um dentro cara da igreja. Muito. Ou seja, não tem nada a ver, então. Mas que é bacana você ter se apegar a algo, é importante, né? Mas não podemos também, eu vi alguns vídeos, também polêmico, eu vi alguns vídeos de padres e pastores dizendo... Não podemos culpar o tempo todo Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, buscar entender que tem terapias, que tem métodos, que tem médicos que são para resolver essas questões, auxiliar. Você mesmo seria um exemplo, né? De uma pessoa que foi resgatada aí para ajudar quantas outras? Quantas você já ajudou nesse tempo que você está aí nessa caminhada? Centenas. Né? Nossa, há um ano eu ganhei uma placa de 150 vidas transformadas, já quase um ano atrás. Hein?
Sensacional. Isso aí não tem preço, né? Não. Isso aí não tem um dinheiro lá, não tem 1 milhão lá que paga, né? Um Incrível. prazer de saber que você conseguiu quanto mais 150 vidas, né? Bem mais já. Alexandre, primeiramente, o que define uma pessoa ansiosa? Você falou algumas coisas, mas fale mais a fundo. O que define uma pessoa ansiosa? Então, vamos lá. Então, não quer dizer que uma pessoa que se trata de ansiedade, por exemplo, atendo alguns casos, vamos semeando aqui, né? Sim. Uma pessoa que tem medo de altura, que não entra de jeito nenhum num prédio, não chega na janela ou não pega um avião. Aqueles elevador com vidro. Não quer dizer que se eu atender ela vai perder o medo para sempre. Ela não vai ter essa proteção, porque senão seria um perigo. Sim. A questão é quando está realmente atrapalhando a vida dela. Não quer dizer que o empresário... ele vai, a partir do momento que ele trata a ansiedade, ele não vai mais se preocupar com as coisas que acontecem. Mas será que essa preocupação dele está muito maior? Será que está atrapalhando a noite de sono dele constantemente? Será que está fazendo ele perder o apetite? Ou com compulsão, comendo mais porque ele está? Ou fazendo ele fumar? Então, a ansiedade, a partir do momento que aquela preocupação excessiva. Essa é a palavra que eu acredito que define muito. Né? O excesso, que está atrapalhando a vida, que está fazendo ele ficar mais irritado, brigando, sem paciência no trânsito. Então, ali tem que ser tratado, porque senão a conta chega. Senão vai virar, vai estourar. Pode acontecer coisas piores. Entendi. Minha amiga Edith, um beijo. Edith, seja muito bem-vinda, meu amor. Edith... Claudino, olha aqui, opa, que assunto legal. A hipnose funciona para uns e não para outros. E os efeitos são sempre benéficos? Pergunta aí da nossa querida Edith. Vamos lá. Todo mundo pode passar pelo processo de hipnose. Não existe ninguém que não possa. Sim. Então, qualquer ser humano pode passar. Desde que, 2 condições. Sim. Ela queira e não esteja com medo. Ela queira, porque ninguém, não é o hipnoterapeuta, não é o hipnólogo, né, no caso aí, Sim. que entra na mente. Não existe. Isto não existe. Ninguém que vai entrar na mente forçada. Então o pessoal tem um pouco desse receio, então, de achar que você vai... Sim, não é. A pessoa tem que se permitir. É a pessoa que tem que se permitir e tem todo um trajeto, um caminho, que mais tarde eu vou explicar um pouco sobre isso. Sim. Para chegar ao dia da terapia. Tem uma preparação. Tem que ter Eu já atendi pessoas que já tinham tentado com outros profissionais e não obtiveram resultados, e não conseguiram, mas era uma questão de explicar, assim como em qualquer outra coisa na vida. Objetivo mesmo. E você conseguiu fazer? Sim, tranquilamente. Bacana, como em qualquer outra área da vida, existem profissionais de várias formas. Marcos. Sim, claro. Né? Claro. Então, todo mundo pode. Por exemplo, você assiste um filme, você está emocionada... você está em hipnose. Seu coração dispara, você está hipnotizado. Então, a hipnose é que tem pessoas que excesso pensam de que vai raiva. perder. De certa forma, sim, porque ali dentro do seu subconsciente tem algo que está fazendo você agir dessa forma que você não quer. E, na verdade, até a gente estava discutindo esse dia num grupo, que eu dou mentoria também para hipnoterapeutas, que, na verdade, o nosso trabalho talvez é deshipnotizar. Porque a pessoa escuta lá quando ela é pequenininha, igual eu escutava, que eu não tenho valor porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, que você não vai vencer quando crescer, cada um escutou uma história. Jeito, né? E é uma hipnose, porque até os 7 anos de idade é quando aquela criança... Está suscetível, né? Está suscetível. O fator crítico dela está vulnerável, ela é uma esponja. Então, quando a mãe... Lembra que eu falei que ia virar chave aqui esse programa? Sim. Quando você, mãe, fala pro teu filho, você não vai ser nada, você é pior do que seu pai. Tomar um cuidado, você é isso, porque você é muito vagabundo, muito preguiçoso. Ela está fazendo uma programação mental. Está hipnotizando. Está plantando ali na mente dele. Porque a mãe é uma das maiores autoridades que tem para uma criança. A mãe é... A gente pode amar o pai como for, mas a mãe é especial, né? A mãe da gente a gente tem que ter um carinho e... Elas são as bambambãs, né? Eu já ouvi muito isso, até em livros espíritas, né? Dizendo que o amor o mais próximo do amor que se compara ao de Deus é o amor de uma mãe para com o filho, né? Então Mas muitas vezes, viu, Marquinhos? Acontece também a superproteção. Desse amor ser sufocante. O sufocante. Já tem de caso de pessoas que a mãe ligou e falou assim: mas eu estou desesperado, como que minha filha está assim? Se eu dei de tudo, quando chegou a época... quando eu estava grávida, eu larguei a minha empresa, fiz de tudo para criar ela da melhor forma. Jogando já
vamos dizer assim, até jogando a culpa no filho, bem dizer. Como se sempre teve de tudo. E aí, quando eu vou fazer o tratamento, né, que ela, no caso, já era adulta, né? Que estava ali, uma estudante, muito jovem ainda. Sim. E ela fala o seguinte: eu me sentia pressionada, eu me sentia sufocada, parecia que eu estava numa redoma de vidro. Eu não podia brincar igual os outros amiguinhos brincavam. Eu não pude fazer tal coisa. Ela era extremamente cobrada pela mãe. E eu me sentia insegura e despreparada para a vida. Gente, filho não vem com manual de instrução. Ninguém se culpe aí. Perfeito, né? Mas tentem errar o mínimo possível. Não vou para não seguir aqui, mas me veio a pergunta aqui. Você atende, você falou que todos os seres humanos, claro, em todas as idades também? Então, a partir de quantos anos? A partir de uns 4, 5 anos já dá, mas é um outro método, né? É um outro método. É bem daqueles lúdico. ali que você tem. É bem lúdico. O HipnoKids. O HipnoKids, legal. Aqui a pulseirinha, eu acho que eu gabaritei. Tem todos aqui legal. de formação. O HipnoKids, sim, para crianças, já atendi. Mas eu preferi, tá, atender mais empresários, porque tem a ver com a minha história de vida, mais pessoas com ansiedade. Mas, direto, eu recebo mensagem: Alexandre, você atendeu um amigo meu e eu estou querendo, trabalho em um negócio que eu não sou empresário. Outro você me atende? Segmento. Atendo, lógico. Legal. Né? Até tem pessoas que entram nas minhas redes sociais e falam: não, você só fala para empresário, você atende também adolescente? Atendo, tem até depoimento. Às vezes eu falo: vou mandar o depoimento da mãe, porque o adolescente daí não pode, bacana, né? Da mãe relatando a transformação. Show de bola. Né? É só uma forma da gente se posicionar, fazer um brand, tal, né? Cada vez mais forte. Porque quando eu atendo um empresário, já aconteceu isso, inclusive aqui de São Paulo. Eu atendi ele quis que eu atendesse a mãe dele, que era paciente oncológica, que depois indicou a tia, que é lá do Mato Grosso, com problema também, que depois ele indicou. Ou seja, numa família eu atendi 5 pessoas da mesma família. Bacana, cada um com uma questão. Cada um com um problema diferente, vamos dizer assim. Legal. É verdade, Alexandre, que 95% das ações elas são regidas pelo nosso subconsciente? Você pode explicar para a gente melhor isso? Sim. Eu adoro um livro, antes de falar, O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Maravilhoso, né? lógico. Eu li 10 vezes. Eu acho tão o livro do Joseph Murphy. Joseph Murphy. Legal. Maravilhoso. Aquilo ali, eu já li, assisti muito conteúdo do Joseph Murphy, que é maravilhoso. É aquilo mesmo. O subconsciente ele é muito mais forte. Esse livro aí, gente, quem não leu esse livro ainda, leia. Você vai se apaixonar. Se você gostou do... Michael Arruda, Desbloqueia o Poder da Sua Mente. É a mesma linha assim de raciocínio? Sim, nossa, totalmente. Você vai ver histórias reais de muitos moradores, até de São Paulo. Aí. Muitos depoimentos aí incríveis. Um best-seller, né? 13 milhões. Mas vamos lá. Tudo bem, você falou que funciona, mas 95% das do ações subconsciente. São regidas? Sim. Tudo que você faz no seu dia a dia, tudo. Olha. Se você casou, se não casou, sua opção. Se você gosta de suco, se você não gosta, se você gosta... Tudo tem a ver com o subconsciente. Tá tudo armazenado. Aí tem gente que vai falar assim, não, isso daí é para quem é fraco. Eu sou um cara muito racional. Eu já vi isso fazendo palestra, onde um cara falou, não, isso daí, quem discorda? Daí sempre tem alguém, né? Eu discordo. Vocês consideram uma pessoa muito racional, muito consciente? Ele falou, totalmente, eu não sou... Eu consigo controlar a minha mente. Eu falei, maravilha, chega aqui. Ele subiu no palco. Um teste simples. Vou pingar uma gotinha de água no teu olho. Ou um colírio, poderia ser. Você sabe que não vai doer, não vai machucar, vai te dar um alívio. Sendo um colírio ali, né? Não estou falando água com cloro, pelo amor de Deus. E vai te dar um alívio. Isso não vai doer. Então você não precisa piscar. Você não precisa fechar o olho. Conscientemente, racionalmente, você sabe que não vai queimar, não vai acontecer nada. Mas você pisca. Vai piscar, não vai? Ou seja, é o subconsciente. O subconsciente, porque nele está programado. Ele não conseguiu controlar. De jeito algum. Um exercício bem simples. Que todo mundo pode fazer, você sabe. Então, quantas coisas nós fazemos no dia a dia que você sabe? Você sabe que se fumar é prejudicial à sua saúde. Você quer tentar parar de fumar e não consegue, é uma luta muito grande. E fica nessa luta. Por quê? Porque a necessidade de fumar tem uma causa no subconsciente. Eu quero controlar o meu comer menos, eu quero ser um cara menos explosivo. Sim. Eu quero ser uma pessoa mais controlada. Ela quer. Mas daqui a pouco, numa fração de segundos, o subconsciente entra em ação. E ela estoura de novo. E ela estoura como ela não queria. Olha só. Por quê? Se ela sabia que não poderia agir assim. A hipnoterapia
auxilia e muito nessa situação, então. Sim, nós vamos entender a causa raiz. O porquê que essa pessoa tem esse perfil, porque nós mudamos também comportamentos. Entendi. Só que nós vamos tratar lá no comecinho, lá embaixo na caneca, o porquê que aquela pessoa anda na defensiva. Hoje, de manhã, nós estávamos no consultório, né? Eu atendi uma pessoa de manhã, uma terapia linda, e ela veio por indicação de uma amiga, de uma senhora que já gravou depoimento. Então eu posso falar, dona Itelvina, um grande abraço, presidenta de um partido aí, uma pessoa incrível. E essa pessoa que esteve lá, amiga dela, falou assim, ela mudou muito. Como que pode? Ela tá mais leve, mais feliz. Bacana, porque ela andava na defensiva. Ela tinha questões na mente dela que fazia ela ser aquela personalidade. O medo de ser, né, muitas vezes, machucada, ofendida, tinha um motivo. E você foi lá e conseguiu buscar essa. Ressignificou, essa é a palavra, né? Diz uma coisa, além dos empresários, qual outro perfil? Bem, você falou aqui, né? Das pessoas que, né? São vários tipos, né? Até com problemas aí oncológicos, né? Você falou? Às vezes tem pessoas que procuram, já atendi, terminei um relacionamento e está difícil, ou estou num relacionamento que está difícil de controlar, estou com problema de alcoolismo, Por quê? Tudo tem um motivo. Seja qual for a questão, desde o vício, Só que a gente, cada vez mais, começa a entrar nesse looping, ô Marquinho, de acreditar que aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, que não tem como mudar. E tem, né? E rápido. Tem, mas você falou uma coisa muito legal no início ali, né? O problema é quando a pessoa ela não identifica, né? Às vezes ela já tem um problema de ansiedade, tem ali vários, né, resquícios, vários apontamentos ali, e ela não identifica. Como você falou, né? Ela já é uma pessoa nervosa, ou ela já é muito... ela chora demais, ou ela tem alguma coisa ali e ela não identificou ainda. Não identificou foi a minha vida. Ainda, né? O meu, infelizmente, tomara, né, que ninguém chegue nessa situação. Só fui identificar que o meu problema... foi a primeira vez que eu fui procurar uma terapia. Por quê? Porque homens... tem que ser forte. Sim. 77% das mortes por suicídio são homens. Olha, porque desde pequenininho ele ouviu... Aí? 77. 77. São 33 mulheres. Porque homens... escuta desde pequeno que homem tem que ser forte, homem não pode chorar, homem não pode... tem que ser... então, ele nunca procura ajuda. Ali, né? Então, ele acredita que buscar uma terapia, buscar uma ajuda... Chorar, só que ele não... chorar mesmo é uma coisa que não é que é de homem, mas assim, por exemplo, eu uma dificuldade de chorar tremenda, né? Sempre tive, né? Num tempo da minha vida para cá, já virei um cara mais tranquilo, mas eu era um cara muito mais... E não é que eu não queria chorar, mas é uma coisa que você tem com você mesmo, uma coisa bem... Parece que você tá fechado, né? Parece que você tá lacrado ali, não vai te levar a nada, né? Grande amigo meu, Rigel Lira, beijo para você, grande cobrador, hein? Agente de negociação, monstro sagrado aí na cobrança. Estou aqui assistindo e ele falou, olha, esse cara é sensacional, fazendo elogio aí para você, viu? E... voltando aqui, tem um método, né? Como funciona o seu método, o Alexandre? É verdade que é possível tratar a ansiedade em até 7 horas através desse método? Qual é ele? Sim. O método ALE, né? Que é ALE, ansiedade, liberte-se e empodere-se. Boa. E quando me perguntam, mas é possível em até 7 horas? Eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Sim. Entrou nas redes sociais aí, depois vamos divulgar ela, né? Sim, você pode divulgar já agora? Pode falar já. Ou Alexandre Campos, né? Aí o Insta, ou Alexandre Campos. Ou Alexandre Campos. Ou Alexandre Campos. Você vai ver ali vários relatos de pessoas que já tinham tentado outros métodos, Sim. Pessoas que vieram com situações... Alguns me procuram por questões de aumentar o faturamento da empresa. Sim. E sou muito procurado para isso, porque ele quer empreender melhor. Alguns me procuram porque está procrastinando ou porque quer ser um pai melhor. Outros me procuram por questões de relacionamento e muitos casos de ansiedade, depressão, ideação suicida, automutilação, compulsão alimentar, sobrepeso. Olha. O do sobrepeso é muito interessante. Às vezes, o subconsciente da pessoa fica registrado, Marquinho, esse caso é bem, bem legal para as pessoas terem uma ideia, de que ela ter o sobrepeso é um ganho, é uma defesa. E aí a pessoa já tentou de todo quanto é métodos, ela consegue emagrecer, daqui a pouco ela ganha de novo. Em alguns casos você vai ver... É uma defesa. Uma defesa
que, por exemplo, pode ser que lá na infância, gente, tudo aqui, eu atendo em Taubaté, atendo em São Paulo, São José dos Campos e muito online. Sim. Tá? Então, às vezes, em alguns dos casos, pode ser que lá na infância ela passou muita dificuldade financeira ou que ela era uma criança que tinha dificuldade de comer. E o pai, esse caso é real, o pai pega, ela nem lembrava disso. Ela tentou vários métodos, emagrecer e não conseguia. Quando o pai pega um prato, chega naquela fase, tá? Que a gente faz uma regressão, sim. O pai ali forçando ela a comer. Se você não comer agora, mamãe não vai voltar para casa. Mamãe está trabalhando, não vai vir. Você quer que a mamãe não volte? E uma criança com 4 anos ouve aquilo, você tem que comer para você ficar bonita, porque você tem que comer, senão você vai ficar feia, vai ficar doente. E aí a mente dela entende isso. Quando ela não come, ela se sente mal. E aí ela fala, não sei porque eu não estou nem com fome, mas eu não estou conseguindo. Olha que eu preciso incrível, comer. Né? Esse é um caso. Agora, que é ainda sobre esse tema, às vezes ela foi abusada na infância. Também e aí ela acredita, carrega culpa que ela foi abusada porque ela tinha um corpo bonitinho. Ela causou, ela provocou. Ela provocou, então gente, tudo, pelo amor de Deus, inconsciente, subconsciente. Sim. A mente dela começa a entender que se ela tiver aquele determinado corpo, ela vai ser abusada de novo. Então ela tem que se defender. E como que se defende? Se cobre, ganhando bota peso. Tipo de roupa, ou ganhando peso. Ou ganhando peso. Um pouco diferente, né? Sim. E aí ela muda o padrão dela. E que incrível, né, esse assunto. E como é interessante, assim, engraçado como tudo volta para a infância. Lá, né? Na infância. Olha que louco, né? Tá tudo lá, né? A chave tá tudo lá. Então, a importância que quem está nos assistindo aí, pais, né? Principalmente os pais aí, o que você fala para o seu filho, tanto o pai como a mãe, né? A forma com que você trata, né? É claro que você falou uma palavra agora há pouco aí, né? O problema é o excesso. E eu falo sempre do amor, né? O amor o Papai do Céu trouxe essa palavra aí maravilhosa há mais de 2000 anos e é a palavra-chave, mas eu falo que tão importante quanto o amor é o equilíbrio. Né? Porque você pode ter um filho, como você falou agora há pouco. Aquele caso que era o excesso de zelo, né? Então, o excesso mas também não é... mais raro, viu? Bem mais raro bem do mais que raro. Os abusos, as violências. violências. São bem maiores, então. Gente do céu, é cada caso que a gente pega aqui. E sabe qual era o meu problema na minha regressão? Que quando eu faturei, eu me derrubava, destruía, ia de novo. Eu não me via como alguém merecedora de ficar rica. Era uma escassez também. E quando eu fiz a minha sessão... Crença limitante? A crença limitante minha me voltou uma cena, eu com aproximadamente 4 aninhos de idade, a minha avó batendo numa casa para pedir doação, pedir alimentos. Não era esmola, que eu fui confirmar depois com a minha mãe. Porque eu não lembro. Eu falei, era tão pobre, mas eu não lembro da minha avó pedindo esmola. Aí ele falou, não era. Era prenda para a igreja que ela estava pedindo. Mas eu, pequenininho... Achava que estava a minha consciência ali... Como eu via pessoas batendo na porta de casa pedindo alimento direto, pedindo... Chegava a ter vergonha? Você acha que isso te trazia vergonha desse sentimento? Sim, eu me sentia... E o porquê isso acontece? Porque o subconsciente ele é atemporal. Essa é a principal informação. Atemporal. Ele não sabe a diferença do passado e do presente. Para ele é tudo igual. Senão uma pessoa que tem medo, trauma de barata na infância, não teria medo na vida adulta. Sim. Uma pessoa não teria claustrofobia, não teria... Bacana, né? atravessa então, o tempo ali. Então. Ele não tem tempo. Então, às vezes você hoje pode estar ouvindo aqui com dificuldades para tirar carta, para dirigir, né? Para crescer profissionalmente, para faturar mais na tua empresa e você não consegue, pode sim ter alguma crença lá de trás que você não se vê nesse papel. Entendi. E tudo começa na mente. Bacana, interessantíssimo. Alexandre, me diz uma coisa, o atendimento, isso é bacana, né? Muita gente perguntando, o atendimento tem que ser presencial ou você falou agora, já que atende online. Pode ser online, resolve, assim, a pessoa fala, mas será? Sabe aquela pessoa que São Tomé, não, acho que presencial é diferente, né? Tem alguma diferença mesmo, você acha, ou é igual? Eu tenho 2 métodos. Tenho o online e o presencial. Como eu atendo muitas pessoas de fora... São Paulo mesmo, uma correria tremenda, né? Tem gente que vem aqui e fala, cara, não tem mais como atender. A pessoa, às vezes, está no horário de almoço, ela só tem aquela 1 hora. É melhor online e resolve, né? Eu costumo, até para, como eu disse, que para a pessoa ser hipnotizada, ela não pode ter medo, ela tem que querer e estar completamente ali à vontade. E tanto no online ou no presencial, eu vou fazer já ali eu chamo de teste imaginativo, uma experiência para ela sentir, para ela experienciar o que é realmente. Então, a maioria dos atendimentos meus acontece de forma online, embora
aqui, né, para quem é de São Paulo, eu atendo aqui em São Paulo, na Vila Mariana, frequentemente, mas pode ser online tranquilamente. Tranquilamente. Ó, o Cláudio Barbosa está aqui com a gente. Obrigado, Cláudio, pela sua participação aí. Muito bom, né, o programa aí, muito bom o assunto. Eu sofro com ansiedade e eu me sinto muito dependente do medicamento. É uma coisa horrível. O que você falaria para ele? Primeiramente, o hipnoterapeuta nunca vai falar para você, viu, Cláudio? Pare de tomar de forma alguma, mas também a gente não fala para tomar porque resolva lá com quem indicou. É muito efeito colateral os remédios, né? Você chega, desculpa, já atravessando. Você chega a passar algum medicamento natural para o pessoal? Não, nenhum. Só a técnica mesmo? Sim. Só a técnica não, né? Quer dizer, até com a técnica você consegue já resgatar tudo. Porque a grande diferença que o remédio, voltando aqui na caneca, para quem tá só ouvindo aí, eu tô com uma caneca na mão, né? Imagina uma caneca. Os métodos tradicionais, convencionais, não estou falando de remédio, por enquanto. Sim. Ele vai agir como se fosse uma colherzinha. Imagina pegar uma colherzinha de café e ficar aqui em cima tentando esvaziar o caldeirão com uma colherzinha. Eu não estou indo na causa raiz. O remédio ele vai agir como se fosse uma tampa, querer abafar ali. Então o cara está com insônia, eu dou um remédio para ele dormir, certo? Ele vai dormir. Sim. Mas eu resolvi a causa raiz da insônia dele? Não. Eu dei um remédio que vai fazer ele dormir. Então, a pessoa tem um problema X, estou resolvendo o sintoma e não a causa raiz. Quando eu atendo pessoas, né, chegam vários, vocês vão ver depoimento no meu Instagram de pessoas que, olha, eu tomava e já na primeira sessão eu parei. Ela conversou com o médico dela, falou, eu usava bombinha, tem um caso bem bacana, eu usava bombinha de asma o tempo todo, quase que diariamente, e tomava o meu remédio tarja preta lá e eu não conseguia me controlar. Eu vim aqui, já não senti mais e não usei mais. Eu indico sempre, volta lá no médico, conversa com ele, faça da maneira correta para você parar. Sim. Mas se uma pessoa ela toma um remédio para insônia e ela passa pelo tratamento e ela dorme, ela vai tomar o remédio? Provavelmente ela não quer mais o remédio. Não quer mais. Então, nós vamos tratar a causa raiz. Porque o remédio vai estar sempre agindo no sintoma. Eu fiz uma live com uma neurocirurgiã, inclusive, do hospital. Você me ajuda aí, vocês que são de São Paulo. Eu não lembro se é o hospital do Mandaqui ou Cambuci. É um grande hospital, um dos maiores aqui de São Paulo. Para quem é daqui vai lembrar. Ou é Mandaqui ou Cambuci. Mandaqui é grande. Uma neurocirurgiã, professora, pesquisadora. E nessa live, ela também é hipnoterapeuta. No final da live, que inclusive está até no meu Insta, eu perguntei para ela, eu falei assim, se você pudesse voltar lá atrás, no passado, e dar um conselho, qual conselho que você daria? E tinha vários médicos ali assistindo a live. Sim. Ela falou assim, conheça a hipnoterapia. Se eu tivesse conhecido antes, hoje ela deve ter, não vou chutar a idade da minha amiga, senão ela vai ficar brava, né? Doutora Marusca, um grande abraço. Ela falou assim, conheça a hipnoterapia. Se eu tivesse conhecido antes, eu teria receitado menos remédios, palavras de uma neurocirurgiã. Olha só. Receitado menos remédios, ajudado mais, transformado mais vidas, de uma forma muito mais rápida, e ela utiliza. Entendi. Então, tem vários médicos, o doutor Alberto Bicudo, que você mencionou aí, que eu fiz o curso perioperatória com ele é professor da Universidade Federal, né, Medicina, no Mato Grosso, e também hipnoterapeuta. Vários buscando para controlar a dor. O perioperatório é para isso, para que a pessoa se sinta mais tranquila para ir para a terapia, se prepare, se ela fuma, ajudar ela a parar com o cigarro, porque às vezes ela não pode entrar, né, na mesa lá fumando, ficar mais calma e também acelerar o processo dela de pós-operatório, entendeu? Entendi. E no seu caso, você conheceu a hipnoterapia, te ajudou. Você fez o quê? Você conseguiu... Quem fez esse trabalho com você na época? Você lembra quem te ajudou muito? As pessoas? Você lembra quem estava lá do seu lado? Que você pode falar, puxa, essa pessoa me ajudou muito para você ressignificar suas coisas, para você dar aquele reset ali. Como é que foi? A minha trajetória, Marquinhos, infelizmente, eu não conheci esse método que eu conheço hoje, que em 7 horas uma pessoa consegue ressignificar e mudar. Então, eu conheci uma hipnoterapia bem mais, vamos dizer assim, bem mais fraquinha. Entendi. Tá? Que demorou muito, foi uma reprogramação. Especializada como é hoje. Não era igual a que a gente aplica hoje. Então, foi uma longa caminhada. Não foi de uma hora para outra, então. Que depois
Aí sim eu fui fazer uma hipnoterapia onde eu fiz essa regressão, que eu descobri. Mas eu faço hipnoterapia constante, porque terapeuta bom é terapeuta que se cuida. Para você cuidar do próximo, você tem que estar bem. Perfeito. Porque senão daqui a pouco a gente chora junto. Cada caso que a gente pega lá. Não acredita que eu também estou passando por isso. Se não abraça ele e chora junto. Então tem que se tratar, porque todos nós temos questões a resolver. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Sim, eu atendi um jogador de futebol para melhorar a performance dele em campo. Quando ia chegando na parte final... Ele se sentia travado? Dava no dia das finais. Imagina um cara que sabe jogar bem sinuca. Não sei se você conhece alguém. Joga muito bem. Vamos lá, vamos dar esse exemplo. O cara é um campeão. O cara joga muito bem. Só que ele nunca participou de um campeonato, de um torneio importante. Sim. O dia que ele vai lá pro jogo, como que ele vai estar? O mental vai lá embaixo, né? Então, se ele tiver mais equilibrado, com mais controle emocional, o desempenho dele não vai ser melhor? Sim. O sinuca mesmo é um exemplo maravilhoso. Você deu na Inglaterra, os bambambãs jogam lá e treinam para chegar a 70%, 80%, 90% tecnicamente, né? Sim. No treino. E só que quando ele vai para o campeonato, o emocional não tá legal, ele chega a cair até 30%. Perfeito, então, por isso que os profissionais lá buscam um coach mental, que ajuda demais. Então, às vezes, aí são várias técnicas. Tá olhando o jogo, errou a bola, senta, fica olhando pro infinito, e o cara tá jogando, você faz de conta que tá respirando. Ou cada um trabalha de uma forma. São N exercícios, né? Tem um dos maiores jogadores de golfe do mundo, né? Tiger Woods. Ele usa hipnoterapia. Ele usa hipnose para dar atacada. Ele fica ali. Ayrton Senna usava antes das corridas. Eu vou ter que conversar com você para melhorar meu jogo, viu, gente? Vou ter que melhorar meu jogo. Meus adversários se cuidem, que eu vou fazer hipnoterapia. Vamos perder um locutor. Eu já tô ganhando já, né? Já tô saindo de Pangaré para já ganhar alguma coisinha sem fazer. Imagina a hora que eu fizer, hein? Aí vai virar um demônio da Tasmânia. Vou falar para você, viu? Ô, Alexandre, mesma coisa. Embora a hipnoterapia seja uma prática já reconhecida aí pelo Ministério da Saúde e aplicada em inúmeros procedimentos de saúde, ainda há alguns mitos. Vamos esclarecer algum deles aí. A pessoa fica inconsciente durante o atendimento? Esse é um dos que as pessoas mais perguntam, né? Totalmente mito, porque você vai estar mais consciente do que está agora ouvindo. No dia da terapia, você vai estar mais consciente do que está agora. Mais alerta, mais ativo. Muito mais. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, o filme é uma hipnose, porque aquele filme não é real. Se eu falar para você agora, Marquinhos, vamos lá. Só para você entender como funciona aí a mente. Se eu falar agora para você, acelera seu coração bastante, o batimento cardíaco, você vai conseguir? Não, certo? Sim. Não dá para você controlar, porque é o seu sistema... Tem que ter algo para poder ativar ele. Isso, vai ter que ter algo para ativar, porque ele é autônomo, né? Então, quando você está assistindo um filme e vê uma cena ali violenta, um filme de terror, seu coração às vezes não dá aquele disparo? Dá. Aquela cena do filme é real? Não. Mesmo que seja baseado em fatos reais, tá? Mas a pessoa que está ali é um ator. E também está na TV. Sim. Haveria necessidade de consentimento do seu coração acelerar daquele jeito? Claro que não. O que ele está fazendo? Ele está te preparando, que é a questão que nós chamamos de luta ou fuga. Ele está te preparando para luta ou fuga. Luta ou fuga. Ele está te preparando para você encarar o perigo ou fugir. Né? Nós estamos agora aqui. Se entrar um leão aqui, o que vai acontecer? Vai disparar seu coração, não vai? Na hora. Aí a gente vai ficar, não sabe se acoa, se pula para baixo dele. Se der um estrondo na rua, vai dar agora, né? Vai disparar. Mas esse leão ou estrondo na rua é real. Então ele já está te preparando, isso é defesa. Só que quando você está assistindo um filme, o coração dispara. Por quê? Porque o subconsciente, naquele momento, a informação da TV ou do cinema está atravessando o fator crítico e está indo lá no seu subconsciente que você acredita que você está ali. Então você não consegue diferenciar. Olha. Então você está em hipnose. Bacana, então, você agora, respondendo, quando a pessoa está assistindo, ela está inconsciente? Não, está consciente, não está quando está assistindo? Totalmente consciente. Está em hipnose, está consciente. Respondido. Bacana, legal. Então tá aí, pessoal. Deu uma volta para... Não, perfeito, é isso mesmo. A pessoa fica consciente durante o atendimento, então... Sim. Fica consciente, né? Não mais fica do que está agora até. Bacana. Pessoas que são muito controladoras, conheço bastante, viu? Não conseguem realizar o tratamento? Essa é legal também. Às vezes aparecem algumas pessoas e falam assim, cara, mas isso aí é para quem tem a mente fraca, porque daí você chega, dá a sugestão, ela segue. Ouvi muito isso quando eu te falei agora há pouco do stand-up, né? Que o cara foi lá, a pessoa tinha que estar suscetível à brincadeira. Porque a pessoa é fraca de...
se fala isso mesmo, né? Vamos lá. Obviamente, com uma criança é legal, porque ela é bem lúdica, ela vai seguir a sugestão. Só que se a pessoa realmente ela é controladora, ela controla, por que ela não consegue controlar, então, a própria mente e seguir a sugestão? Então, nos dois casos, vão ter ótimos resultados. Se você é um ótimo controlador, maravilha. Vou te dar uma sugestão e você controla a sua mente. Então, eu vou ensinar ela como controla a mente, mas tudo isso eu vou explicar antes. Sim. Então, não existe, desde que ela queira. A não ser que ela fale, não, eu não quero. A base é o que você falou lá atrás. A pessoa tem que estar... querendo. E propícia. Geralmente quer, né? Quando a gente está atendendo ali, é uma pessoa que não aguenta mais sofrer. Foi procurar, com né? um problema que está atrapalhando a vida dela, atrapalhando o relacionamento, atrapalhando profissionalmente, falindo, está com dificuldade ou está perdendo a oportunidade. E nesse tempo aí de experiência que você tem, bom tempo aí, casos que te marcaram bastante, assim, deve ter tido N casos, né? Fala algum deles aí, pode falar tranquilamente cada um, a gente tem tempo aí. Olha, eu acho que um que me marcou muito foi o caso do Francisco. Francisco. Ele... Que de São Paulo? Não, ele é de São José dos Campos. Um grande abraço, Francisco. Esse cara tem quase 1 milhão de seguidores hoje, mas quando eu atendi ele tinha 100 mil. O Francisco estava passando por uma fase, porque eu posso falar abertamente, porque ele já deu até entrevista no SBT, participou de live comigo. Então a gente tem que ter muita ética, né? Sim. Se você entrar no Instagram, é o cara que deu entrevista ali e tal, tem depoimentos dele, etc. Quando ele me procurou, ele estava sentindo muito inseguro. Ele gravou um vídeo e viralizou nas redes sociais, Marquinhos, de uma forma gigante, um vídeo da profissão dele. Ele trabalha na área, né, prótese capilar, né? E tinha bombado. E aí, quando aquilo aconteceu, ele se sentiu numa situação que ele já tinha ansiedade, que ele não iria dar conta. Então, todo dia ele trabalhava muito, se sentia muito cansado, chegava à noite e os clientes ligando, e ele perdendo a oportunidade, preocupado. Trabalhava ele e a esposa. Só que ele tinha outras questões também. Ele tinha a síndrome do jaleco branco, que é o medo de hospital, medo de tirar sangue. Sério? Ele tinha medo de altura, ele não chegava perto da janela do consultório. Ele tinha medo de luz apagada, casado, 30 e poucos anos. Vários traumas ali. E quando ele me procurou, eu falei, tá, vamos focar em um, vamos lá, o que é? Não, é a empresa, eu preciso, porque eu tô tendo muita ansiedade, tá difícil, uns pensamentos ruins, às vezes eu penso, vai dar problema, minha mãe vai morrer, isso tá até na entrevista. É uns pensamentos negativos, medos, insegurança. Sim. E eu fui tratar ele, obviamente, a principal queixa, tratamos. Foi maravilhoso o resultado dele. Uns 40 dias depois, esse mesmo Francisco, que para ir para Bahia trabalhar, ele teve que ir de carro, porque de forma alguma ele entraria no avião, um cara que tem medo de janela, de prédio, pra você ter uma ideia. No consultório meu, eu atendi ele em São José, lá é 11º andar, né? 40 dias depois, ele foi para Gramado passear com a esposa, que era o sonho dele, viajar. Foi para Gramado. Tem um vídeo também no Insta. Ele pegou avião? Foi de avião. Olha, para Gramado. Bacana, quanto tempo depois do tratamento? Uns 40 dias, que era o tempo de marcar a viagem, mas poderia ser no mesmo dia. Ele teve um crescimento. Isso surte um efeito na hora? Sim, eu tenho depoimento de pessoas que tinham claustrofobia, que termina a terapia, tranca a porta. Tem da Thalita, inclusive vou postar esse, não postei ainda. Isso é no muito meu legal, prédio, tem uma sacada de vidro. E ela tinha muito medo de altura, terminou, já levei ela lá. Um cara que tinha fobia social, que não saía da cidade de Harley, terminou, nós fomos em outra cidade. Tudo instantâneo, porque é a causa raiz que nós estamos tratando. Sim. Né? Mas cada pessoa é cada pessoa, precisamos Indivíduo, também. Né? E aí o caso dele me marcou muito, porque como a minha vida tem a ver com empresário, depois eu atendi vários outros. Mas esse cara hoje, ele é uma das referências, eu digo até que no mundo, não só no Brasil, no ramo dele. A empresa dele cresceu umas 10 vezes. Ele saiu de lá, ele foi dar entrevista na Bandeirantes, tá dando curso, tá bem pra caramba financeiramente. Foi pra 1 milhão, você falou. Quase 1 milhão, 700 mil seguidores só no Insta. Que bacana. Hein? Um trabalho incrível, tá ajudando muitos. Ele faz um trabalho social, coloca também cabelo em criança quando teve queimadura e tal. É lindo. Eu não lembro o Insta dele, senão eu ia até divulgar. Muito legal. Ele é um cara incrível. Mais algum caso pra gente aí que você lembre? Bacana. Tenho... São muitos, cara. Eu fico até com medo, às vezes, falar. Você quer passar o Insta dele aí? Pode?
Pode, por favor. O Insta do Francisco, vamos dar honra a ele. Vamos divulgar aí o nosso amigo, então, né? Ele faz um trabalho incrível, um cara maravilhoso. Depois, na hora que elas acharem, eu pode falar. A hora que achar, falei com a gente. Ô, louco meu, ao vivo é assim, né? Ô, louco meu, ao vivo é assim. Eu quero ver as imitações depois. Depois eu vou mandar para ele aqui. Esse cara, aqui muito, muito interessante, viu? Que eu vou... Francisco Prótese Capilar. Francisco Prótese Capilar. Então, que legal. A história é um case de sucesso mesmo e que bacana. A pessoa ter medo de altura e conseguir pegar um aviãozinho para realizar um sonho de viajar para Gramado. Ao invés de eu falar de um caso, assim, um apanhado, pessoas que vocês vão ver aí nos depoimentos no Instagram que tem, né, no YouTube, uma Aline que chegou e ela fala, meu casamento estava no fundo do poço, já falando em separação. Sim. E transformou de água em vinho. Eram as questões emocionais dela que ela ficava brigando, né, discutindo, etc. e tal, que o relacionamento não estava legal. Tem um caso de um grande engenheiro... No caso aí, desculpa, foi o casal fazer o atendimento? Não, só ela. Só foi ela? Só ela. Entendi. Só ela. Teve um caso também de um grande engenheiro, né, aeronáutico, também, que trabalha numa grande empresa, a vida toda também elevou muito a autoestima. Um policial militar, cara, tem muitos casos aí no Instagram que dá para o pessoal ver. E cada história... No Insta tem bastante ali, tem muita coisa ali. No YouTube, no meu site também, né? Novamente, passa pra gente? O Alexandre Campos também, o www.alexandrecampos, o site. São muitas histórias e... Cara, é difícil a gente escolher algumas, sabe? Porque, às vezes, o que é importante para um é ele poder trancar uma porta. Imagina, atendi um cara que ele não conseguia, a fobia dele que ele nunca fechou uma porta a vida toda. Isso era um trauma para ele. Para ele, aquilo ali é uma conquista imensa. Nossa, aí você vê, era um detalhe. Já o nosso caso do nosso amigo esse que você passou agora, qual é o nome dele? O Francisco. O Francisco, ele já tinha N coisas, né? Quando a causa raiz é a mesma, viu? Deixando bem claro. Como a causa raiz dele, lá o probleminha, o ECI, o evento causador inicial, sim, é o mesmo. No caso dele era o mesmo. Sim. Então, um over delivery ali. No mesmo dia, zerou todos. E aí... Por favor. Sim. Mas tá no Insta, né? Ele, Insta. Quando eu fui atender ele, para você ter uma ideia, ele tinha dificuldade de ir no consultório. A fobia dele, a questão da fobia social dele estava tão absurda que ele não conseguia ir no consultório para ser atendido. De moto? Um funcionário... Não, nem de carro, nem de moto, nada. Ele não conseguia sair de casa mais. Social mesmo, fobia social. Sim, não estava conseguindo. E estava muito limitado. Vamos lá, então. Vamos lá. E nesse caso, você fez o quê? O que você sentiu ali? Você foi buscar como isso para descobrir? No caso dele, quando terminou, isso tá no Instagram, as pessoas vão ver. Sim. Eu terminei, fiz questão. Falei, vamos ver como que tá o resultado. Daí nós fomos em outra cidade. Ele gravou o depoimento. Ele tá até com um colete, né? Que ele era de um motoclube até. E mudou. Eu fui buscar na infância, como todos os outros casos. Eu fui buscar o porquê, da onde vem essa trava, o que o subconsciente dele está querendo proteger. Não estou falando do caso dele, mas exemplo, às vezes a pessoa ela está muito bem financeiramente e de repente cai. Por quê? Porque na mente dela, ganhar dinheiro era o problema da família. Escutou desde pequeno o pai tendo discussões por conta de dinheiro. Sim, sim. Ou a pessoa está com dificuldades num relacionamento porque... A mãe falava que, olha, não case, casamento não presta, você vai ver, você vai sofrer, viu o pai brigando com a mãe. Ali que... E aí ela trouxe aquela informação para a vida dela. E o subconsciente quer proteger. Então, cada caso é um caso, não tem uma receita, né? Que louco, né? A minha prima Vanessa, beijo, Vanessa, Josemar, pessoal que nos ajuda sempre aí no marketing digital aí. Ela fez uma pergunta muito legal. Olha, pergunta para ele aí, Marcos. É algo temporário ou definitivo esse tipo de tratamento? Ótima pergunta. Precisamos preparar essa pergunta, hein? Ótima, hein? A minha assessora está aqui. Legal. A Vanessa é demais. Essa minha prima é sensacional. Quando se trata a causa raiz, se realmente tratou ela, não tem como voltar. Porque o seu subconsciente, da mesma forma que o problema... acontece porque ele não sabe a diferença de passado e presente, então ele está trazendo. Quando você volta lá e ressignifica, zerou.
Pelo menos... Então resolve... Sim. Não tem por que querer fazer, é aquele tratamento que toda semana tem que ir. Não há necessidade. O que pode acontecer, por exemplo, a pessoa, o Francisco, coitado do Francisco, né? Vamos lá. Vamos pegar ele de novo. De repente, ele tá fazendo uma viagem e dá uma turbulência violenta ali. Aí até quem não tem fobia vai ter medo. Não digo Verdade, ativar, né? porque pode ser um forte impacto emocional, Uhum. porque pode causar um impacto. Uma pessoa adulta, ela nunca teve medo de avião. Nunca teve, viajava, normal. Só que pode acontecer dela passar por uma turbulência muito absurda. Sim. E ela começar a partir daquele momento. Um acidente de carro. Essa pergunta entendeu? aí, essa que você falou, é uma pergunta Então, ótima. é muito raro Não é, voltar, então, né? geralmente, a base se busca lá na raiz, foi na infância. Mas nem todos. A pessoa pode ter tido um trauma adulto já e aquilo ter, dali para frente, atrapalhado ou não? Sim, mas a causa ainda é na infância. É na infância. Mesmo que ele tenha tido um trauma agora, ele teve porque, vamos lá, todo mundo que passa por turbulência... Mas um acidente de carro, por exemplo, foi agora. Tá, mas todo mundo que passa... Tá, mas todo mundo que sofre acidente de carro ficam com fobias, começa a ter medo e não quer dirigir mais? Não. Não em todos, então quer dizer que tem um porquê. Aquela pessoa tem uma diferença. Aquela pessoa tem. Tem algo. Cada um individual, entendi. Quando eu trato vício, daí vamos lá, olha que pergunta legal. Ela tá até perguntando aqui, né? Como funciona? Funciona com os vícios? Você já falou que sim, né? Quando eu vou tratar um vício, a pessoa começou a fumar com 14 anos. Sim. Com 15. Eu não falei que é com 7, mas se ela não fumava, por quê? Ou uma droga, algo mais, né? Mais forte aí. Mas o que ela foi buscar no cigarro? Ou na maconha, ou na cocaína, seja no que for. Muitas vezes ela foi buscar o que ela não tinha quando criança. O apoio do pai, o apoio, ser aceita, ser reconhecida, a autoconfiança, ser mais empoderada. Então, o trabalho é maravilhoso. Você vai ter trabalho pro resto da sua vida. Isso aí é uma coisa que não vai acabar nunca. Ela foi buscar... Né, é um assunto muito... Nossa, quem não tem esses tipos de problema aqui que você mencionou hoje, né? Com família, não tem como. O vício... O vício começou aos 15. Mas o que fez ela ir buscar aquilo? Senão todo mundo teria o vício. Qual foi o gatilho ali? Talvez ela começou a fumar, porque quando fumava, fazia parte de um grupo dos amiguinhos que eram mais bem vistos. Ela era tímida. E naquele grupo, naquela comunidade, a necessidade de pertencimento, de pertencer a algo, falava muito alto. E aí, toda vez que ela fuma no dia de hoje, ela tem aquela sensação de mais confiança, mais segurança e mais felicidade. Legal. E se aí, sente bem, né? Dá aquela sensação gostosa. Isso. Eu vou lhe procurar. Certeza. Eu só estou preocupado com a situação financeira. Minha não está tão boa. Não, brincadeira. Que ótimo. Olha, as pessoas que estão aí nos assistindo, tem uma aqui que perguntou, é acessível? Será? A todas as classes ou não? Como é Vamos que lá. Precisa deixar o rim? Eu, por exemplo, Marquinhos, vou ter que deixar o rim lá? Marquinho, que pergunta maravilhosa. Será que você está preocupada com a situação, preocupado com a situação financeira? Tô. Mas será que esse medo é porque você ainda não... Tá me atendendo já. Ou será que esse medo que você está do financeiro é porque você ainda não fez o processo do ansiedade, liberte-se, empodere-se e está faturando mais ainda? Será que você não está deixando dinheiro na mesa? Será que com a sua habilidade você não poderia estar ganhando muito mais? Então agora a questão é o quanto isso vale. Com essa frase eu vou imitar o Cid Moreira. O Alexandre é fantástico. O homem, terça-feira, aqui no Aivareia, na Rádio Exclusiva, esse homem é fantástico. Olha, estão batendo, hein? O Cid Moreira, eu sou fãzaço de Taubaté. Mas então, o Marquinho... Que bacana, hein? Então tem que fazer para buscar ali, para ver qual que é o gatilho ali. Você falou tanta coisa aí bacana, cara. Quanto custaria, Marquinho? Não tem preço. Se você parar para pensar, não tem preço. Né? Quanto eu perdi? Quem? Você, por exemplo? Milhões. Você quase perdeu sua vida. Quase perdi minha vida. O mais importante, né? Então, quanto tempo você está fazendo um tratamento, fazendo alguma coisa? Está resolvendo a causa inicial? Mas pode ficar tranquilo, é acessível. Já atendi eu vou pessoas... procurar você de coração. A gente pode fazer online, a gente conversa aí. Mas essa semana a gente conversa. Estou precisando mesmo, porque é bacana alguns fatores, né? O emocional, o financeiro. Quem não precisa conversar? Então, para quem está aqui nos assistindo, tem o canal direto, né? Vou responder ela. Já atendi, lógico, muitos empresários gigantes, pessoas com 700 colaboradores na empresa. Já atendi piloto, já atendi uma pessoa que tem projeto na NASA. Olha. Que é lá do ITA, né? São José dos Campos, tem um público grande. Até a NASA, chama a NASA. Já foi lá no consultório também. NASA. E resolveu. Mas já atendi também Uber, já atendi frentista, já atendi
cobradora de ônibus, porque não é um preço tabelado. Resumindo, é todas as classes sociais, é isso? Vamos, tudo depende. Qual é a prioridade? Qual é a quanto prioridade? Vale né? Quanto vale a sua felicidade? Que bacana, tudo é uma questão de prioridade que você vai dar na tua vida. Sim, sim. Aí falou tudo também, né? Falou tudo. E pelos cases que você fala aí, não tem quem não está assistindo aqui não ficar com vontade de ter um atendimento com você, né? Bacana. O meu método, a base dele é a hipnoterapia, tá? Sim. Não é só a hipnoterapia que eu utilizo. A base é a hipnoterapia. Porque eu trago aí uma década de caminho suado aí de estudo da mente, né? Do comportamento, sobre a mentalidade e também muitos outros cursos que eu já fiz. Então, a base é a hipnoterapia, eu utilizo vários outros. Gente, que entrevista sensacional. Por mim, ficava mais 1, 2 horas fácil aqui conversando, pegando mais dicas com o homem aqui, né? Acabar fazendo aqui um negócio ao vivo aqui com ele. E fica à vontade também para mandar um abraço para quem você quiser, divulgar novamente suas redes sociais aí. Trabalho maravilhoso, parabéns. Eu tenho certeza, né? Eu sou um cara muito... Eu não levanto bandeira nenhuma de religião, apesar que eu tenho algumas aí que eu gosto, mas eu sou um cara muito temente a Deus. E você não ter ido dessa para outra na tentativa de suicídio, tudo tem um porquê, né? Eu sempre brinco que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E ele tinha um propósito, tem um propósito maravilhoso aí na sua vida, que é de ajudar, de resgatar outras vidas, né? Fico muito, muito feliz aí de ouvir o seu relato e que Papai do Céu é demais, né? Parabéns, viu? Obrigado. Que você consiga ajudar ainda. Falou de 150, tenho certeza que daqui uns dias nós vamos conversar, vai estar umas 15 mil já, se Deus quiser. Porque tem outros projetos grandes vindo aí, bastante coisa para poder atender mais ainda, para transformar mais vidas, né? Que essa é a minha missão, transformar vidas. O meu algoz, né? O meu problema se tornou o meu anjo da guarda. Que legal. Aquela história toda tinha um... Eu deixo essa mensagem que fez muito sentido para mim. Embora a hipnoterapia, né? Nós estamos falando de ciência, não tem nada a ver com magia, com religião, a frase que me sustentou muito naquela época também foi a seguinte: faça o seu possível, porque o impossível é com o Criador, com Ele. Sim. E para Ele não existe nada impossível. Então, o que é possível hoje? Alexandre, eu estou preocupado com o valor, você que está ouvindo aí, o que você pode me ajudar nesse momento? O que é possível? Cara, leia um livro. Comece por esse livro. Sim. É um bom caminho. Sensacional. Entendeu? Obrigado, assista, pelo presente. Quem quiser acompanhar, tá aí. Isso. Ó. Michael Arruda, desbloqueia o poder da sua mente. Manda uma mensagem lá que eu vou mandar um e-book, alguma coisa, você já vai estar em direção dessa transformação. Já. Porque se você não está feliz hoje, é porque tem alguma coisa fora do lugar. E você tem o direito, o dever de mudar isso. O que não pode é aceitar. E se acomodar, né? Não. Mude. Busque essa mudança, porque vai valer muito a pena mudar. Aí o conselho, nosso querido Alexandre. E a pergunta é de algo quando não está bom. Não é o porquê isso está acontecendo na tua vida. Não é o porquê, e sim o para quê. Sempre tem algo maior, um propósito maior. Então, não importa o que você está passando hoje. Se pergunte, para quê? Perfeito. Porque o universo está em equilíbrio e tem algo muito maior que pode ser que nesse momento você não esteja enxergando. Perfeito. Eu acredito, a gente não veio para sofrer, a gente veio para ser feliz, né? Então, vamos buscar ser feliz. Se está sofrendo, você falou muito bem, é porque tem alguma coisa errada. E temos que mudar. Gratidão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe seu conhecimento, que você continue espalhando esse conhecimento e ajudando mais pessoas aí, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez à esposa, nossa querida assessora está aqui também. Obrigado, Fábio. Um abraço até todos. Até terça-feira que vem com mais um programa Aí Varei aqui na Rádio Exclusiva. Um programa divertido, mas que fala coisa séria.